amigos, a coisa mais inesperada aconteceu no mundo do basquete, que foi uma troca envolvendo Luka Doncic. Pois é, ninguém esperava que esse cara fosse sair do Mavericks um dia. Ninguém esperava que fosse rolar essa troca da forma que aconteceu, pelo menos. Essa troca, além de acontecer 1 da manhã nos Estados Unidos e 3 da manhã aqui no Brasil, foi uma troca que ninguém esperava. Tipo assim, como que eu posso dizer? Não saiu nenhuma notícia sobre essa troca. Inclusive o Rob Pelinka, que é o GM do Lakers, pensou até que era brincadeira, que o GM do Dallas estava brincando, que ele não esperava que fosse chegar uma proposta em que um dos jogadores que eles estão oferecendo é justamente o principal craque deles, nesse caso o Luka Doncic. Então, cara, isso foi muito inesperado, muito do nada. Enfim, hoje eu vou comentar sobre essa troca que mandou Luka Doncic, Max Kleber e Markieff Morris para os Lakers, e mandou Anthony Davis, Max Christie para o Dallas e mandou o Jalen Hood-Schifino para o Utah Jazz. Então eu vou contar o que rolou dessa troca, o que pode acontecer. Vamos fazer uma pequena análise, ou grande análise, sobre essa troca hoje. Olá, eu sou o Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sports Insider. Bom, por que essa troca é inesperada? Como eu disse na introdução, não saiu nenhuma notícia sobre isso, e a primeira notícia que saiu foi confirmando. Inclusive teve o Caruso, Alex Caruso, jogador do Lakers, ex-Bulls, que tá agora no Oklahoma City Thunder, postando que o show dele tinha sido hackeado. Até os jogadores ficaram sem entender nada. Tyler Hill, Tyrese Maxey, um bocado de jogador postou no Twitter. Teve jogador no meio do jogo descobrindo que o Luka Doncic foi trocado, e eles ficaram sem entender nada, porque ninguém esperava que fosse acontecer uma troca justamente pelo Doncic. E quem ofereceu o Doncic foi justamente o Mavericks, que ofereceu trocar o Doncic. Não foi nenhum time tentando trazer ele, o que já é meio impossível. Nenhum time ia tentar trazer o Doncic, até porque pensavam que seria impossível. O resultado disso tudo é que não foi. Ele foi parar no Lakers. Agora, falar uma coisa aqui pra vocês. Eu até esperava que o Doncic fosse parar no Lakers um dia caso ele saísse, mas eu não esperava que seria no momento desse, no momento atual, e que seria trocando pelo Anthony Davis. É um negócio inesperado. Agora eu vou falar sobre a parte de cada um dos jogadores envolvidos. E lembrando que essa troca envolveu algumas picks de primeiro e segundo round, que eu vou deixar aqui na tela, porque eu não lembro quais que foram. Agora vamos falar como que pode ser essa troca para cada jogador envolvido. Primeiro, começando para o Jalen Hood-Schifino, que foi para o Utah Jazz. Talvez ele vá ser mandado para a D-League para se desenvolver melhor, porque ele não é lá um dos top jogadores que a gente vê atualmente. Ele foi a 17ª pick ainda, e o Lakers deixou para lado James Jackson Jr., que foi draftado pelo Miami Heat, o Brandin Podziemski, que foi draftado pelo Golden State Warriors, e Ken Whitmore, que foi pro Houston Rockets. Isso em sequência, tá? Infelizmente, o Lakers deixou passar esses 3 craques aí. Craques não, né? Esses 3 bons jogadores. Falar que o Podziemski não é bom é meio forçação de barra, né? Ele não é lá um top jogador, mas enfim, seria melhor do que draftar o Jalen Hood-Schifino. Enfim, eu acho que ele vai ser uma reserva para jogar um pouco ali nas partidas, ou ser titular na D-League para melhorar o desenvolvimento dele. E se ele não se desenvolver bem, é bem capaz de ele nem estar mais na NBA daqui a alguns anos. Agora, falando sobre os jogadores mais fracos dessa troca: Max Kleber, Markieff Morris. O Max Kleber vai ser algum jogador para ficar no banco, assim como o Markieff Morris. Talvez o Markieff Morris ainda mais. E para quem não lembra, o Markieff Morris, ele esteve no título de 2020. Então temos agora apenas 2 jogadores que
estavam naquele título, que é LeBron James e Markieff Morris. Enfim, acho que esses dois vão lá mais pra ficar no banco, como já faziam no Dallas, e serem jogadores importantes ali na rotação. Agora falando sobre jogadores que foram para o Dallas, Max Christie e Anthony Davis. Começar falando sobre o Max Christie, que me deixa muito triste, porque era um jogador que estava se desenvolvendo muito bem. Até acho inclusive que ele pode ser o MIP, né, o Most Improved Player, que é o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. E agora nessa fica muito mais difícil por causa dessa troca, porque com a troca dele pro Dallas Mavericks, ele pode perder muito espaço, ou ser apenas um sexto homem que nem pode jogar tanto, porque o Dallas tem simplesmente Kyrie Irving na mesma posição que ele joga. E se não tivesse trocado o Luka Doncic, tinha ele também. Então ele seria a terceira opção caso ele fosse mandado pro Dallas por algum outro jogador e não fosse o Doncic. Então, talvez ele não tenha tanto espaço assim, mas como o Klay Thompson não é lá um baita jogador atualmente, ele pode roubar o espaço do Klay Thompson, quem sabe, né? Ou o Klay Thompson ele jogar um pouquinho mais recuado como um ala, que é uma função que ele já fez. E o Max Christie jogar como SG, né? Como ala armador, que também é uma posição que ele já fez. Agora falando sobre o Anthony Davis, é uma troca bem inesperada mesmo, quero falar real. Parando para refletir agora, é muito inesperado ver o Anthony Davis ser trocado. A gente não esperava que ele fosse ser trocado do clube alguma vez. Pensava que ele só ia sair depois que ele se aposentasse, ou que ele não fosse trocado agora. Inclusive, ambos não tiveram uma última partida digna, né? O Anthony Davis saiu lesionado, o Luka Doncic também. No máximo o Max Christie, só que ninguém sabia, né? O Max Christie foi absurdo contra o Knicks, fez 15 pontos, uma bela atuação. Mas nenhum desses jogadores teve uma despedida digna, né? Porque ninguém sabia, isso aconteceu muito do nada. Não saíram notícias sobre essa troca tá acontecendo. Então, nenhum deles teve uma despedida digna. Talvez o Anthony Davis merecia, o Luka Doncic também. Talvez não, com certeza mereciam. A gente, nós torcedores do Lakers, né, galera assim, daqui que torce pro Lakers, é uma troca muito inesperada. Como eu disse, não saiu nos bastidores e é simplesmente o Anthony Davis. Porque, cara, o Anthony Davis é um jogador absurdo. E o Doncic, não tem nem o que falar. Eu fico feliz assim por ter o futuro da franquia garantido, mas triste porque foram dois jogadores, mano, que estavam jogando muito, dois dos melhores do time da temporada, um que era o melhor jogador do time em tudo praticamente, e o outro que também poderia ser o futuro da franquia. Inclusive, por curiosidade, eu me afetei muito com essa troca por ser dois jogadores, os dois que eu mais curto, né? Eu curto muito Anthony Davis, eu comecei a acompanhar, já gostava muito de Anthony Davis, e Max Christie eu peguei a carreira inteira dele, desde o começo. Então, foi muito triste pra mim essa troca, mas ao mesmo tempo eu tô feliz por ter o futuro da franquia garantida. Enfim, agora eu vou falar outro ponto, bem importante de citar. Por que essa troca aconteceu? Essa troca aconteceu por um motivo bem bizarro. Os caras queriam, os GMs do Dallas queriam trocar ele porque ele estava sofrendo muito com lesões. Ele jogou apenas 22 jogos. Então os caras resolvem trazer um Anthony Davis que sofre mais lesões ainda. Tudo bem que nessa temporada ele estava sofrendo menos com lesões, inclusive tá sofrendo menos com lesões, mas cara, todos os dois jogadores já vão para os seus clubes lesionados. O Doncic está com uma lesão já tem tempo e o Anthony Davis sofreu uma lesão recentemente contra o Philadelphia 76ers, que foi uma lesão no estômago, que inclusive pode afetar muito o jogador. Inclusive nesse caso do Anthony Davis é apenas uma semana, então meio que por isso aconteceu essa troca.
Mas o Anthony Davis não é um jogador tão confiável assim, apesar de nas últimas temporadas sofrer menos com lesão. Vai entender, né? E alguns podem pensar, essa troca foi horrível pro Lakers, porque o Lakers queria tanto pivô, agora não tem mais. Amigo, o Lakers não vai ganhar nada essa temporada, é por isso que essa troca tá acontecendo. Pense comigo, o Los Angeles Lakers tá bem na temporada, é quinto colocado, mas a gente tá vendo Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, só esses 4 times estão superiores ao Lakers. Atualmente, né, na fase recente dos últimos jogos, o Lakers tá melhor que o Celtics, mas é o Boston Celtics, né, cara? Eu sou torcedor do Lakers, mas eu sei que, tipo assim, eu tenho que reconhecer, temos que reconhecer. Enfim, Boston Celtics é um time absurdo em playoffs, inclusive, tanto que não se pode duvidar muito do Celtic. Enfim, meio que por isso a gente já sabe, só por esses 4 times e alguns outros, como possivelmente o Houston Rockets, que vem numa fase absurda com Alfred Sengun, Fred VanVleet, Jalen Green e outros caras jogando muito, já fica muito difícil comparar todos esses times com os Los Angeles Lakers. Por mais que o Lakers bate de frente em algumas partidas contra esses times, talvez o time que a gente tem, talvez não, com certeza, né? O time que a gente tem não vai conseguir aguentar o ritmo durante os playoffs. A gente tem um time fraco, muito fraco em algumas partes, então a gente não vai conseguir aguentar nos playoffs. Então, sabendo disso, o Lakers foi inteligente, garantindo o futuro da franquia. Até porque o Lakers não vai ganhar nada e a gente tem um garrafão muito fraco. Até porque isso pode abrir vaga para outras trocas acontecerem. Pense comigo, a gente tem um pivô muito ruim, que é o Jackson Hayes. Não existe um pivô pegar um rebote numa partida, cara. Isso é muito bizarro. O cara é pivô titular e pegou um rebote. Não existe um rebote. O Anthony Davis pega em, tipo assim, 1 minuto de jogo. O Jackson Hayes pegou um rebote em uma partida inteira, mas tudo bem. A gente tem esse pivô fraco, muito ruim, que é o Jackson Hayes, que eu acho que nem na NBA deveria estar, e acho que vocês sabem porque. Mas enfim, o Jackson Hayes não é o pivô que um time que quer ser campeão precisa ter. Então, a gente já tem um time meio fraco, com alguns problemas em outras partes do clube, sabemos que não vamos ganhar nada, então aí que vem a genialidade, pela primeira vez, de Rob Pelinka, trazendo o Luka Doncic para garantir o futuro da franquia, porque o time não vai ganhar nada, então o futuro está garantido. Com algumas trocas que vão vir, o time pode ainda ser campeão no futuro. Mas o Rob Pelinka disse que não pensa nesse negócio pro futuro e pode acontecer umas trocas até a trade deadline. Então, o que pode rolar? A troca do Anthony Davis pode ser uma brecha para a vinda de Nick Claxton, até porque o Lakers negocia uma troca mandando Rui Hachimura para o Brooklyn e trazendo o Nick Claxton. Então, o time do Lakers pode ser formado dessa forma: o Nick Claxton jogando de 1, caso ele venha, o que é bem provável de acontecer. O Jared Vanderbilt jogando na 2, o que não é impossível, porque ele é muito bom, apesar de sofrer muito com lesões, como a gente sabe, ficou quase 1 ano sem jogar. Mesmo assim, é um ótimo jogador, um ótimo defensor. E caso ele se lesione, a opção pode ser o Dorian Finney-Smith, que também veio do Brooklyn. E é um ótimo defensor também, apesar de ter como a posição primária ala. O LeBron James jogando de 3, porque é o LeBron James. O Austin Reeves jogando de 4. Uai. Ai, meu Deus. Calma aí. O Austin Reeves jogando na 4 e o
Luka Doncic jogando na 5. Já o time do Dallas Mavericks pode ser formado muito bem dessa forma. Daniel Garfield, não sei se eu falei certo. Daniel Garfield, putz, meu Deus, Daniel Garfield como pivô. Eu vou falar a posição que é melhor do que falar número, né? O Anthony Davis de ala pivô, porque ele prefere jogar de ala pivô do que como um pivô. O Ned Marshall como o ala. Klay Thompson como ala armador. E Kyrie Irving como o armador. Caso algum desses dois últimos que eu falei se lesionar, pode facilmente jogar o Max Christie. Ou também pode ter essa opção, jogar o Klay Thompson para ala, jogar o Max Christie para ala armador e o Kyrie Irving continuar na sua posição de armador. Rapaziada, essa daqui é a minha análise e inclusive eu não vou nem falar nada do Utah Jazz porque não tem muito o que falar do Utah Jazz. Continua sendo a mesma porcaria que eles são, com todo respeito a todo mundo, mas é um time fraco, continua meio fraco e dependendo do Lauri Markkanen. Então o time vai continuar da mesma forma que tá. Não tem muito o que dizer sobre o Utah Jazz, até porque eles só mandaram o Jalen Hood, eles não perderam nenhum jogador e ganhou um pick de draft. Mas enfim, amigos, é esse o vídeo. Um vídeo sem edição nenhuma, porque senão eu não ia conseguir postar. Eu tenho que postar rápido, porque se eu demorar muito pra postar, o vídeo fica meio sem graça, porque demora pra postar, aí não dá certo, entende? Então esse vídeo vai ser um pouco sem edição mesmo. Só a edição são os clipes. Eu não vou editar o áudio, mas é isso aí, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comentem o que vocês acharam sobre toda essa troca. Comentem suas opiniões sobre o que vocês acham que pode rolar também. E é isso, amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.